bem-vindos ao Doutora Giana com Responde. Estamos já em 2026. Feliz ano novo pra vocês. E pra você também, Ju. Tudo bem com você? Tudo bem, feliz ano novo pro nosso público, pra Bruna, pra doutora Giana que está aqui. Feliz ano novo. Feliz ano novo e com certeza vão ter novidades em 2026, né? Vamos aguardar aí, muitas coisas novas aí. Muita novidade mesmo, né, Ju? E qual que é o bate-papo de hoje, Ju? Então, o ano é novo, mas a dor tem que ser velha. Dor crônica, tchau com a doutora Giana. Esse é o tema de hoje. Exatamente, a doutora Giana vai explicar tudo. Será que aquela dorzinha é uma dor comum? Ou é a diferença de uma dor comum de uma dor crônica? Não é isso mesmo, doutora? Vamos lá. E vamos começar, né? Dor crônica tem cura ou é só ou é possível controlar os sintomas? Então, pergunta difícil. Dor crônica, a gente considera dor crônica qualquer dor que dure mais que 3 meses. A gente tem tratamento. Muitas dores crônicas, a gente vai depender do que causa a dor, né? Então, se a gente consegue descobrir da onde essa dor está surgindo e neutralizar os mecanismos que alimentam essa dor. Então, eu digo que, obviamente, tem muito tratamento. Mas a gente precisa ter uma cabeça aberta para a gente buscar o melhor tratamento para aquele paciente. A gente precisa de um planejamento para tratamento. Nossa, doutora, e qual a diferença da dor crônica e da dor aguda? Dor aguda é uma coisa que, em teoria, dura até 3 meses, mas é uma coisa pontual, né? Então, por exemplo, eu torci o tornozelo. Né? Então, eu tenho uma reação inflamatória local, vai ter inchaço, vai ter dor para mobilizar, e depois que cessa aquele processo inflamatório do entorse, a dor vai passar. A dor crônica é quando alguns mecanismos individuais e de experiências pessoais, então a gente diz que a dor crônica ela é uma experiência individual, baseado na história de vida, vamos dizer assim, de cada paciente, que vai retroalimentar aquela dor aguda para ela se perpetuar, né? Então, basicamente, é isso. A gente tem alguns mecanismos que não são mais inflamatórios, que vão levar uma informação para o sistema nervoso central que a dor ainda está lá, que ela está constante. Como se deixasse uma marca, uma memória lá no cérebro para aquela região continuar doendo, mesmo sem ter um trauma novo, né? Um trauma naquele momento. Então, a pessoa não machucou, ela machucou há muito tempo atrás, mas a dor persiste, né? Então, vou dar um outro exemplo que é bem comum. Então, por exemplo, uma nevralgia pós-herpética, que a gente diz, né? A dor do herpes. A pessoa teve o herpes, né? Teve lá as lesões do herpes e depois sumiu. E mesmo depois que a pele cicatrizou, tá tudo bem, aquele nervo, ele segue machucado. E aquela dor continua se perpetuando. Por que acontece isso em algumas pessoas e não acontece em outras? A gente ainda não tem completamente essa resposta, mas a gente sabe que existem alguns mecanismos que perpetuam a dor crônica entre uma pessoa ter e a outra não ter, né? Doutora Giane, só para contextualizar assim o nosso público, o que é dor crônica? Só para a pessoa entender, eu tô com uma dor, como que eu sei que é dor crônica? Então, a gente classifica a dor crônica como qualquer dor que dure mais que 3 meses. Então, se você tem uma dor que passou desse tempo, ela está cronificando. E isso deveria ser um sinal de alerta para procurar uma avaliação médica e buscar um tratamento direcionado. Não estou dizendo que toda dor crônica precisa de cirurgia, mas toda dor crônica precisa de tratamento. E todos os estudos apontam que quanto mais cedo, então assim, mais cedo a pessoa busca ajuda, mais são as chances delas responderem aos tratamentos. Então, por exemplo, eu tenho uma dor crônica lá há 10 anos, eu tenho uma dor crônica há 6 meses, a pessoa que tem 6 meses de dor, ela vai ter uma resposta muito melhor aos tratamentos do que aquela que esperou 10 anos para procurar ajuda.
Eu tô Nossa. descobrindo aqui que eu tô com uma dor crônica na lombar. Ai, gente. Sério, doutora, eu tô com uma dor crônica na minha lombar. Já tem mais de 5 meses que eu tô com essa dor. E você acredita que eu tô tomando anti-inflamatório e o negócio não tá nem indo mais? Bruna, você tá fazendo. Já vai ter que ir direto pra cirurgia, doutora. Esse Gente, caso é tô cirúrgico. descobrindo. Então, Agora. você falou uma coisa muito importante aqui, é o abuso dos anti-inflamatórios, né? Eu acho que isso é um alerta. Então, essa automedicação que as pessoas fazem, o anti-inflamatório, que é vendido, a grande maioria das vezes, né, sem receita médica, que você vai lá e fala pro balconiano, o que é melhor aí? E a gente sabe que são os medicamentos mais vendidos no Brasil. A gente tem muito risco de lesão com eles, né? Então, o anti-inflamatório, ele foi feito para usar 5 a 7 dias. Se a gente usa cronicamente, todos os dias, ao longo de meses, a gente tem risco gastrointestinal, de gastrite, a gente tem risco de lesão renal, de insuficiência renal crônica, a gente tem risco até cardiovascular, né? Porque a gente sabe que o anti-inflamatório também faz mal para o coração. Então, o que eu digo? Não use. Se você está usando medicamento para dor mais de uma semana e não está resolvendo, você precisa buscar um atendimento médico para avaliar o que está acontecendo. Isso também para dor aguda vale, né? Porque você está com uma dor aguda que não está resolvendo, às vezes vai precisar entrar com uma fisioterapia, uma atividade física, ou mesmo um outro tratamento para aliviar sintoma. A gente tem muito tratamento, né? Mas, novamente, uma das causas mais frequentes de dor crônica é postura errada e o esforço repetitivo do trabalho, ficar sempre na mesma posição. A gente viu em dezembro, falaram muito disso na televisão, que cada vez mais pessoas jovens estão com dor crônica. E é mudança de hábito de vida. Então, enquanto as pessoas não se conscientizarem que tem que largar o celular, né, que a vida não é assim, que tem que buscar atividade, que precisa buscar atividade física, que precisa sair da mesma posição. Mas eu trabalho 12 horas todo dia. Mas você pode levantar e se alongar. Tem coisas que não vai impedir você ser produtivo ou não. Então, mães, a gente fala, as mães de casa também, que elas também têm que cuidar da postura. A gente fala com muita mãe atípica aqui, que só cuida do filho e não cuida da parte física, né? Então, a gente precisa ter condicionamento físico também para fazer uma troca, fazer uma mudança. Criança é pesada, né? Então, a gente acaba fazendo muito esforço, e se a gente não tiver músculo e preparo físico para isso, a gente vai travar a coluna. Quantas mães atípicas vocês conhecem que não tem lombalgia? Acho que é difícil, viu? Lá já tá até diagnosticada, já. Ai, meu Deus. Não, mas eu vou fazer exercícios, gente. Eu vou Isso. atrás, eu vou atrás. Principalmente a mãe atípica, né, doutora, que faz as trocas, que às vezes tem que fazer uma troca de cadeira para banho, para troca de roupa. Não é aquele período só enquanto a criança é bebê, né? A mãe atípica, ela continua com os cuidados, né? É porque a mãe atípica que tem condições ainda tem o... Tem uma rede de apoio maior, né? Não, tem um Os equipamento, equipamentos. né? Pra poder tirar a criança pesada da cama, colocar na banheira. E as que não tem, que tem que pegar no braço, acaba realmente lesionando a E lombar. até para empurrar a cadeira, né? Às vezes. Não, e outra, as mães atípicas às vezes carregam uma mochila muito pesada também, né? Porque, precisa ter a comida, e tem uma troca de roupa, e tem uma fralda, porque acontece alguma coisa. Então, já a mochila que elas trazem na consulta já é uma mochila pesada, né? Já, então tem que ter cuidado, né? E falando aí de tratamento, doutora Jane, eu vi que você trouxe algumas opções. Explica pra gente. A gente tá falando, né? Eu falei de atividade física, e aqui eu estou mostrando tratamentos para dor neuropática. Então, claro que não são todos os casos que a gente vai tratar com cirurgia, né? A grande maioria dos pacientes, que nem eu comecei lá no início falando de planejamento de tratamento. A gente vai avaliar por que o paciente está com a dor. A gente vai tirar os mecanismos que retroalimentam a dor. Então, melhorar a ergonomia do trabalho, melhorar a postura,
inclui atividade física e reabilitação com fisioterapia, às vezes faz acupuntura, tem várias coisas, medicamentos. Os medicamentos que a gente usa são neuromoduladores da dor e, para alguns casos, principalmente para dores bem localizadas de origem neuropática, a gente tem uma revolução no tratamento, que são os estimuladores medulares, ou o estimulador do gânglio da raiz dorsal, ou o estimulador de nervo periférico. O que são esses dispositivos? Aqui eu trouxe das 3 principais marcas, cada uma tem uma tecnologia, mas pensando que dor lombar, dor pós-cirurgia de coluna, são as causas mais frequentes de pacientes que buscam tratamento. E, às vezes, o paciente vai no ortopedista e o ortopedista diz o quê? Olha, no seu caso, não tem uma cirurgia ortopédica para resolver a sua dor. Você ficou com uma dor crônica, né? Ficou com uma dor do nervo ciático crônica, uma dor lombar crônica. Esses pacientes, hoje, eles têm tratamento que não é só medicamento, né? Então, esses pacientes que não conseguem melhorar na fisioterapia, então, que fizeram fisioterapia bem indicada, associada a bloqueios, a remédios, e não melhoraram da sua condição dolorosa, eles têm já uma indicação de fazer teste com neuroestimulação. A gente tem várias tecnologias, cada marca tem a sua patente, vamos dizer assim, de tecnologia, mas, basicamente, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é um modelo de coluna. E nós temos 2 formas de fazer implante, tá? Então, a gente tem dispositivos. Deixa eu só ficar perto do microfone aqui. Quer que segura? Dispositivos que a gente vai colocar em cima. Então, a gente vai botar onde? A gente não vai botar dentro da medula. A gente vai botar em cima da membrana da dura mater, embaixo do osso, e ele vai ficar levando essa informação para a medula para neutralizar a resposta dolorosa da periferia. Então, eu sempre gosto de falar que a neuroestimulação é uma forma de enganar o nosso cérebro, tá? Por quê? Porque a periferia está levando a resposta lá para o cérebro que a dor tem que se manter. E esses dispositivos, eles fazem o quê? Eles vão gerar uma informação elétrica, né? Eles vão gerar uma informação ali para o sistema nervoso central que vai inibir aquela resposta dolorosa. Então, essas programações hoje, elas são muito modernas. Os pacientes, eles nem sentem, nem precisam sentir que estão com o estímulo, né? Antigamente a gente tinha um estímulo tônico, então o paciente sentia um choquinho lá na perna que tinha dor, e aí tinha a melhora da dor. Hoje em dia a gente tem programações como aqui dentro a Abbott tem a questão do burst, a Boston faz um burst um pouquinho diferente. A gente tem outras programações como é que eu vou dizer assim, que a gente subperceptivas, então o paciente não vai sentir que está sendo estimulado, mas vai sentir a dor melhorar. E esses mecanismos aqui, eles são alimentados por geradores, tá? Esses geradores geralmente são implantáveis. Eu não trouxe a marca que tem um gerador externo, até vai ficar para um próximo momento. Mas, hoje em dia, a gente tem várias tecnologias. Então, os eletrodos... Só vou mostrar aqui a diferença, às vezes, entre as marcas de gerador, ó, o tamanho. Isso aqui fica implantado, tá? Então, a gente tem... Cada empresa tem uma tecnologia, tá? E um tamanho, tá? Então, quando a gente põe geradores não recarregáveis, a gente tem um tamanho maior, né? E aqui também é outro modelo não recarregável, né? E quando eles são recarregáveis, quer dizer o quê? Que o paciente vai... Como se fosse um celular, a cada 1 semana, 15 dias, a grande maioria das marcas é assim que funciona. Ele vai carregar a bateria que alimenta o dispositivo. E agora, a gente chegou no Brasil um dispositivo que chama Eterna.
que é um dispositivo que promete menos recargas ao longo do ano. Então, além dele ser recarregável, o paciente vai recarregar muito menos ao longo do ano, que também, para quem tem dor crônica, não lembrar de recarregar o dispositivo para dor também ajuda no controle da dor. Tem várias pesquisas mostrando isso. Isso aí fica debaixo da pele, doutora? Embaixo da pele. Geralmente a gente põe... deixa eu mostrar aqui. Como se fosse na cintura, sabe? Abaixo da linha do cinto. A gente põe atrás aqui. Ele é bem pequeno, ele tem que ficar abaixo da pele, mas não é uma Pra coisa... recarregar, como é que faz? É uma máquina que encosta? Então, geralmente, eu acho que até não trouxe. É um sistema de Bluetooth, tá? Que o paciente põe em cima, né? Põe em cima da pele. Eu vou botar aqui no meu braço, mas é como se fosse na parte de baixo. Então, é um sistema de Bluetooth que é conectado e ele faz a leitura do dispositivo e vai carregando. Os pacientes, quando eles fazem a cirurgia, cada marca tem uma tecnologia. Ou eles ganham um iPhone, ou eles ganham um programador específico de empresa, que ele como se fosse um controle para saber quanto que tem de bateria. Então, isso vem com o paciente, né, depois da cirurgia. E ele também tem algumas coisas que ele tem acesso de aumentar ou diminuir intensidades quando é permitido pelo médico ou mudar a programação de uma para outra. Tem várias coisas interessantes. E agora, teve mais um lançamento que foi muito interessante, que foi o Neurosphere. Então, o que é isso? Tanto para DBS, que é a cirurgia do Parkinson, como para SCS, então a gente tem agora a chance de fazer uma programação remota. Tá? Então, tem uma dessas empresas, que é a Abbott, que trouxe para o Brasil a chance de fazer programação à distância. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz esse tipo de cirurgia, o paciente precisa fazer a programação comigo no consultório. Então, ele implanta o dispositivo, a gente faz as programações e aí ele segue a vida dele. Mas os pacientes que moram longe tinham essa dificuldade. Como que eu vou fazer a programação se eu moro longe? Porque às vezes precisa se deslocar, né? Nem sempre a pessoa pode se deslocar. Agora, a plataforma da Abbott, tanto para DBS como para SCS, os modelos novos, e pelo que a empresa me falou, os modelos mais antigos vão ser atualizados também para conseguir fazer à distância também. Então, vai ter uma vantagem muito grande da gente conseguir. Às vezes, o paciente não precisar sair de casa para fazer a programação, vai poder fazer por telemedicina só pela plataforma deles. Às vezes está numa viagem, né? Entra em contato com o médico e o médico do seu aparelho consegue controlar o dispositivo que está na pessoa. Então, nessa marca específica, que é a Abbott, o paciente ganha como se fosse um iPhone. E esse iPhone vai ter como se fosse um app, né? Que o médico vai ter o app no tablet do médico. Tá? E aí a gente vai fazer como se fosse uma telemedicina desse aplicativo. E aí o médico vai conseguir levar a informação direto no controle do paciente. Entendi. Programando o gerador do paciente já automaticamente. Tecnologia. É a bomba de Blacofemo que a gente viu aquela vez. Agora a gente tá vendo esses aparelhinhos aí para dar uns mini choquinhos nas dores. E outra coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho que vale a pena, que existem 2 tipos, todas as marcas, tá? 2 tipos de eletrodo, tá? Tem um eletrodo que a gente precisa abrir, né, um pedacinho da coluna, ali o ossinho, para implantar, que a gente chama de eletrodo em placa. E a gente tem eletrodos que eles são como se fossem esses fiozinhos. Deixa eu pegar aqui meu modelo de coluna para mostrar. E a gente faz por agulha, então a gente vai subindo, ó, é que aqui não é um modelo de coluna normal, mas eu vou botar um aqui. A gente sobe por uma agulhinha, né, e vai subindo até a região que a gente quer implantar, né? Então, aí a gente faz por agulhas. Então, é uma cirurgia basicamente com um mínimo de corte, né? Então,
às vezes, pacientes que fizeram cirurgias muito grandes ou tem medo, né, Fica da com questão. trauma, né, Fica de com alguma trauma. coisa. Eu ia te perguntar isso até, se a cirurgia é uma cirurgia de risco, se existe alguma contraindicação. Então, contraindicação a SCS, neuromodulação, na verdade, são quase que não tem, né? Então, se o paciente é apto a fazer uma cirurgia, né? Se o cardiologista liberou, e se ele não toma nenhum remédio que afine o sangue, né? Ou remédio que emagrece, né? A gente tem alguns remédios que a gente tem que pausar para fazer cirurgia, né? Remédio para emagrecer, remédio para diabetes, remédio que afina o sangue. Então, basicamente é isso, assim, não ter problema de coagulação e pacientes que têm histórico de infecção repetitiva, recorrente, a gente tem um cuidado a mais. Não quer dizer que vá ter mais uma infecção, mas a gente fica sempre com um pouco mais de medo, porque toda vez que a gente implanta alguma coisa, é um corpo estranho, né? Então, eu tenho as minhas ressalvas, assim, mas não é uma cirurgia que sangra, o pós-operatório geralmente é rápido. No Brasil, a gente tem uma recomendação de diretriz de utilização em saúde, que primeiro os pacientes fazem o teste do eletrodo para depois implantar o gerador que alimenta. Então, isso pode ser feito na mesma etapa cirúrgica. Então, por exemplo, na mesma internação, eu faço o teste. Aguardo com o paciente internado e implanto o gerador, ou fazer em tempos diferentes. Por que uma coisa, às vezes, é melhor? Eu brinco que fazer em tempos diferentes, aí vai muito do costume do médico, mas ele é melhor, sabe por quê? Porque o paciente, ele tem a resposta com o teste, né? O teste, o paciente vai para casa, faz o teste, depois a gente tira o eletrodo de teste no consultório. Ele tem a memória de como é a vida dele com o eletrodo e como é sem. E isso, às vezes, é muito importante para quem tem dor crônica. Porque, às vezes, a gente faz tudo no mesmo tempo e ele acha que melhorou muito e depois ele acha que não melhorou tanto assim. Então, eu acho até para o paciente entender o que é como que o tratamento funciona, ela é importante. Doutora, esses dispositivos, eles estão também disponíveis na rede pública de saúde? Então, tem alguns hospitais que têm licitação e tem esses dispositivos, tá? No Hospital das Clínicas, na época que eu era residente da dor, existia, sim, tem uma lista de espera, tem toda essa questão. Existem alguns, não são, vamos dizer assim, os equipamentos mais modernos, né? Mas existem. Alguns hospitais quaternários, né? Que aí na complexidade do SUS faz esses tipos de tratamento. Acho que na Santa Casa, eu acho que tinha algumas coisas que fazia. Depende muito do serviço. Eu não sei agora como que tá, como eu não estou mais atuando na parte do SUS, eu não sei te dizer exatamente quais tem, quais não tem, mas existem sim como implantar pelo SUS. Mas aí eu vou falar uma outra coisa, eu vou falar de uma coisa muito legal que a Boston trouxe para o Brasil, que é uma ótima empresa também de neuroestimulação, que foi a parte do paciente poder fazer financiamento desses dispositivos, né? Então, hoje em dia, a gente não precisa. Que tem gente que está cansado de esperar, né, pelo sistema público, e assim como uma pessoa pode financiar lá uma casa, ela pode financiar a saúde dela também, né? Então, eles trouxeram um programa de financiamento aqui na América Latina. É uma coisa que veio do México, até onde eu sei, e com juros mais baixos, que o paciente consegue pagar a saúde à vista e financiar a longo prazo, né, os dispositivos. Mas para quem tem convênio, esses dispositivos todos têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde, tá? Isso já há muitos anos. Maravilha, fazer um convênio. Ô, doutora, e pós-cirúrgico, assim, a dor desaparece? Como que é a promessa desse dispositivo? Então, difícil essa pergunta, né? Quem tem dor há muito tempo, a gente promessa que tudo melhore 100%, a gente
não existe, né? Eu até sempre falo isso para vocês. Desconfiem de quem prometer 100% de melhora de qualquer coisa na área da médica, porque nós não somos matemáticos. Mas eu posso falar e afirmar que melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. Cada método acaba tendo uma estatística diferente de resposta, mas a vantagem desse método é que a gente faz o teste antes. Então, o paciente, ele tem a estimativa dele individual de melhora, né? Então, o teste, o implante, ele é só refeito quando o paciente tem uma melhora aí, pelo menos de 50% da dor dele, né? Então, uma melhora significativa. Cada um tem uma melhora significativa. A dor, ela é muito subjetiva para a gente falar em termos de matemática. Eu vou dar um exemplo, não é meu, é de um colega. E ele estava falando, era uma paciente que tinha síndrome de dor complexa regional, que é uma dor que a pessoa para de movimentar o membro e responde muito bem à neuroestimulação. E a paciente vai falar assim, tô com dor, e ela fez um implante, na verdade ela fez um implante do gânglio da raiz dorsal, que é um dispositivo até da Abbott, diferente de implante, mas é neuroestimulação também. Ela implantou o dispositivo, tudo bem, beleza. Ela não mexia o braço, né? E aí ela voltou, como que tá a dor? Tá ruim. Aí ela tava jogando vôlei. Imagina, ela não mexia o braço, ela estava jogando vôlei. Eu dei um colega aqui. Na história não é um paciente minha, é de um colega. Eu falei, nossa, se uma pessoa que não conseguia mexer o braço está jogando um vôleizinho, é porque a dor melhorou, né? Então, é muito subjetivo falar de não melhorar. Às vezes, o paciente com dor, ele tem essa coisa de dizer que está com dor, mas a vantagem é retomar as atividades que ele nem pensava em fazer, trabalhar, ter uma vida, não pensar na dor. Isso eu acho que é a coisa que eles mais falam. Eu não estou pensando na minha dor hoje. Isso é um livramento na vida das pessoas, né? Tem algo muito comum também que eu vejo, a depressão associada à dor, né? Porque a dor, ela é incapacitante, né? E aí, por causa dessa incapacidade, pode ser gerada uma depressão, é isso que acontece? Vamos falar isso depois com... Mais detalhes. Spoiler Entendi, nos próximos episódios, mas eu vou falar assim. É uma retroalimentação, né? Então, o que acontece? Tanto a depressão pode surgir pela dor crônica, como a dor crônica pode predispor à depressão. A gente sabe que quem tem dor crônica tem muito mais chance de ter depressão. Porque como que você vai ser pleno e feliz se você está com uma condição de incapacidade, né? Por isso que a gente sempre fala, e os meus pacientes são testemunha, que eu mando mesmo para fazer terapia, mando para o psiquiatra. É quase que impossível a gente tratar dor crônica sozinho. E eu falo, não é só eu e o fisioterapeuta junto. Não, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um psiquiatra, principalmente, para ajudar. Às vezes a gente precisa de fisiatra, ortopedista, mas o psiquiatra, ele consegue ajudar muito nessas questões de retroalimentação da dor que o nosso emocional nos carrega, sabe? Então, é muito importante a gente aliar os tratamentos direcionados. Não é porque eu prescrevo antidepressivo que melhora a dor crônica que o paciente não precise passar no psiquiatra junto. Nossa, doutora, qual que é a diferença da dor neuropática e como ela se diferencia da dor muscular e inflamatória? Então, a dor neuropática, ela tem um mecanismo de processamento lá no cérebro diferente, né? A dor muscular, em teoria, ela é mais limitada naquela região, né? E ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais fácil da gente tratar com algumas medidas clínicas, né? Às vezes a dor muscular, a gente vai mudar o exercício, ou a gente vai cessar, né, alguns movimentos. A dor neuropática, eu gosto de dizer, ela é além disso, né? Ela é como eu gosto de falar assim, é como uma dor de dente, né? Ela não te deixa, ela não te alivia. Ela não tem hora, ela não tem momento, ela está ali te lembrando que ela está acontecendo. Então,
A grosso modo, assim, falando em termos leigos, eu acho que é a dor que não deixa desistir mesmo fazendo todas as coisas e tomando todos os remédios e todas as precauções. Ela ainda perpetua uma memória no cérebro que é mais difícil a gente tratar. Não quer dizer que a gente não vá fazer reabilitação e não vá tomar remédio, mas ela precisa de um tratamento diferente. E para chegar no diagnóstico, doutora, né, de diferenciar o tipo de dor, qual o melhor tratamento, existe algum exame que mostre isso? Então, a gente precisa primeiro de uma avaliação médica, né? Então, a história clínica do paciente, ela vai nos ajudar. A gente tem, no nosso questionário médico, né? A gente tem várias escalas que vão mostrar que uma dor é neuropática, né? Então, vou dar um exemplo de sintomas de dor neuropática, alteração de sensibilidade, né? Então, o toque é doloroso, então a pessoa não consegue encostar, a roupa incomoda, às vezes tem coceira, às vezes tem choque quando encosta, dor que queima, que arde. Tem várias coisas que nos levam a pensar numa dor neuropática diferente de uma dor contínua. Mas geralmente é isso, choque elétrico, queimação contínua, que muda a questão da sensibilidade, né? E em alguns casos, a gente tem alteração de sensibilidade. Então, o paciente tem diminuição, assim, ao toque na sensibilidade, por exemplo, no frio, no calor. Mas ele também não consegue botar uma roupa, às vezes, né? Imagina, olha, que coisa estranha, né? Eu sinto menos, mas eu sinto mais dor num local que eu sinto menos. É uma coisa muito bizarra, né? Se a gente for analisar. Mas tem fenômenos no exame clínico que a gente faz e no exame físico que a gente já faz o diagnóstico de uma dor neuropática. Saber a causa da dor neuropática, às vezes, precisa de exame de imagem, né? Ou exame de sangue, né? Por exemplo, a polineuropatia diabética, a gente comprova se o paciente tem diabetes, por exemplo, né? Mas não necessariamente que a gente precisa de uma história, de um exame físico bem feito, geralmente, para a gente ter uma ideia de se tratar de uma dor neuropática ou não, né? Doutora Giana, para as pessoas que não têm condições aí de ter uma eletroestimulação dessa, aquela eletroestimulação que as clínicas aí oferecem, que colocou eletrodo, que, se eu não me engano, usa o FENS, né? O FENS, para poder estimular lá os músculos. O TENS, você tá falando? Tem o TENS e o FENS também, as correntes Isso. diferentes. Elas funcionam também para quem tem a dor crônica? Com certeza, funcionam sim. Depende muito. Aí a reabilitação na dor crônica, ela precisa ser bem avaliada, né? Eu acho que tem que ter um físio com experiência, tudo nisso, mas não adianta também, por exemplo, a gente só fazer uma fisioterapia passiva, que a gente diz, né? Que não, esse tipo de fisioterapia, ele é bom para a gente, às vezes, tirar o paciente da dor. Ele é um instrumento dentro da fisio para a gente fazer tratamento. Mas só isso talvez não seja o suficiente. A gente vê muito alguns pacientes com queixa que, não, eu fiz um monte de fisioterapia e não deu certo. Mas como que é a fisio que você faz? Ela é mais completa, é mais direcionada ou é só lá uma coisa passiva que você não faça o movimento adequado e tenta se reposturar? Então, é uma coisa que ajuda em alguns casos, sim. Assim como a acupuntura ajuda bastante. Ajuda, né? E a gente tem a eletroestimulação até na acupuntura também, né? Hoje em dia a gente tem vários métodos para tratamento da dor. Claro que é um somatório de coisas, né? Não adianta, às vezes, o paciente só fazer uma coisa e não fazer o que é, às vezes, o principal no caso dele, né? Então, a gente precisa montar um tratamento direcionado para cada um. E o exercício físico, doutora Regina, funciona? Ajuda? O exercício físico sempre ajuda. Os pacientes, às vezes, vêm com esse mito, né? Que exercício físico não funciona. Eu vou dar um exemplo clássico de uma doença
que é considerada de incapacidade, que é a fibromialgia, que o exercício físico é o pilar de tratamento. Paciente com fibromialgia que não faz nenhuma atividade física, ele sempre vai piorar e sempre vai ter um ciclo vicioso de piora. A fibromialgia precisa do quê? Precisa de um tratamento psiquiátrico e de terapia com psicóloga associado, precisa de atividade física associada e óbvio que precisa um pouco do remédio, claro que precisa, mas isso é um combo. Tá? Eu sempre digo, na fibromialgia, o remédio é 30%, os 70% é o resto dessas coisas. Então, o paciente com fibro que fica bem, ele não deixa de fazer as coisas que a gente pontua. Doutora Giana, é possível que mesmo depois de uma cirurgia bem sucedida, o paciente possa voltar futuramente a sentir a dor? Infelizmente, sim. Pode acontecer. Os sistemas de neuroestimulação estão trabalhando para isso não acontecer, né? Então, como eu falei, o SCS, a neuroestimulação, ela engana o nosso cérebro. Então, a gente tem uma dor neuropática e esse estímulo faz com que o nosso cérebro não lembre que ele tem uma dor crônica. E com o passar do tempo, existem mecanismos adaptativos que fazem o cérebro lembrar que ele acostuma com aquela estimulação e o estímulo antigo, né, aquela memória da dor tenta voltar. Hoje em dia, as empresas, tanto a Abbott, como a Boston, como a Medtronic, elas estão investindo em tecnologias para isso não voltar a acontecer. A Medtronic trouxe agora para o Brasil um tipo de neuroestimulação que ela é mais, como é que eu vou dizer assim, fisiológica, né? Então, ela tenta atuar nesses mecanismos que vão perpetuar a dor. Então, cada empresa acaba tendo uma linha de pesquisa, vamos dizer assim, de atuação na dor, para tentar neutralizar, né, e fazer com que essa estimulação ela não vicie ao longo do tempo. Então, existem várias formas de estimulação. Então, por isso que é importante o paciente fazer um acompanhamento adequado, a gente ir trocando as estimulações que precisa, ou quando ele está bem controlado, a gente põe em modos cíclicos, então, que liga, que desliga esse dispositivo. Mas tudo isso está sendo estudado para diminuir, né, ao longo do tempo essas outras coisas. E outra coisa, né, às vezes o paciente com dor, ele tem um outro motivo para ter dor, a mesma dor, não necessariamente que seja só o único problema que ele tenha, né, mas infelizmente nem tudo dura para sempre, mas eu acho que nos últimos 10 anos, isso mudou muito, né? Então, os dispositivos lá dos anos 90, dos anos 2000, eram completamente diferentes da tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, eu acredito que a gente vai ter avanços tecnológicos que façam isso ser minimizado ao longo do tempo. Doutora Giane, depois que o paciente ele coloca esse dispositivo, ele ainda continua com o tratamento medicamentoso ou ele é substituído? Então, pergunta muito boa. Depende, tá? Um dos medicamentos que a gente tenta sempre tirar da vida desses pacientes são os opioides, né? Que são morfinas da vida, as metadonas, esses medicamentos a gente sempre tenta diminuir muito, então pacientes com dor crônica acabam tendo um uso excessivo de opioide, então a gente tenta diminuir, mas ter um tratamento com eficácia não quer dizer que a gente vai ficar sem tomar nenhum remédio, né? Então cada caso é um caso, mas a grande maioria dos pacientes conseguem diminuir dose, com certeza. Vou dar um exemplo que me aconteceu nessa semana. O paciente não tinha SS, mas tinha uma nevralgia do trigêmeo, né? E estava bem. Aí o que ela fez? Parou de tomar os remédios.
E aí o que aconteceu? A dor voltou. Então, assim, você tem uma condição crônica. Você não pode pausar os medicamentos sem o teu médico saber, né? Porque quem tira remédio para dor crônica é o médico. A gente precisa. Isso é como se você sabotasse o seu próprio tratamento, né? Então, tem que ser bem orientado essa diminuição de medicamento. Então, por isso que eu falo, é uma maratona, é um planejamento. E esses pacientes, às vezes, eles têm uma certa dificuldade também de aderência, de manter uma continuidade. Então, é um pouquinho complicado. Bem complicado. Que episódio, hein, Ju? Tá doendo alguma coisa aí depois dessa? Ah, um pouco. E é isso aí, a gente vai finalizar mais uma vez esse episódio do quadro Doutora Giana com Responde. Lembrando que vem novidades aí com a doutora Giana, hein, Giana? Doutora, você quer dar um spoiler do que vem por aí? Será que a gente dá um Dá um spoiler? spoiler, doutora? Não, a gente vai... O quadro cresceu, né? Foi ampliado. Foi ampliado. Eu até queria agradecer as meninas por todo esse tempo que elas me aturaram, né? Mas eu acho que a parceria não vai deixar de existir, mas eu vou ter o meu eu vou ter o meu norte agora. Eu acho que eu vou ter o meu caminho e quem sabe elas vão ser minhas convidadas. Quem sabe? Quem sabe? Só basta a gente desejar muito sucesso, né, doutora? Verdade. Porque Estamos na torcida. é isso aí. Pessoal, para vocês que acompanharam o episódio, fiquem com Deus e aguardem novidade que tá cheio por aí, viu? Até o próximo capítulo. Tchau. Tchau, gente.